Fala aí, galerinha. Hoje a gente está aqui para fazer mais um review aqui da aula. Já comecei aqui mal, tá acabando a bateria. Rapidinho, deixa eu botar, conectar o cabo aqui. Só um minuto. Mas enfim, vamos lá, galera. Vamos lá. Voltando aqui, começando a nossa aula, né? Hoje aqui dia 14, né? Seria nosso qual encontro? Quinto? Quinto encontro. Ó, 5, 6, acho que sétimo encontro, não é isso? Mas enfim, é, continua aí nossa aula de Brasil, né? É, como vocês bem sabem, né, mais uma vez afastados, infelizmente, eu vou sempre falar infelizmente, porque realmente a aula presencial é muito melhor, imagino que a maioria deva preferir, eu particularmente prefiro, eu sou uma pessoa muito sem graça falando para uma câmera sozinho. Minhas piadas já não são muito boas sozinho, então ficam piores ainda, né? Porque sempre tem alguém que ri de qualquer coisa e pelo menos eu me sinto menos mal. Agora, fazendo piada sem ninguém rir é foda. Mas enfim, gente. Hoje, né, assim, é difícil falar alguma coisa, né, sobre política hoje em dia, porque tudo é corona, né? Corona, né? Mas enfim, o que eu gostaria de falar sobre política, que na verdade é uma recomendação que eu já falei para vocês, quem tiver interesse assistir os episódios do Greg News. Greg News é um programa, né, guiado pelo Gregório Duvier. Quem conhece, quem não conhece, o Gregório é um comediante barra comentarista, etc., político, né, comentarista político, que é um dos fundadores do Porta dos Fundos, é roteirista também, né? Ele é um dos fundadores do Porta dos Fundos. Ele é de esquerda, claramente, ele se autodenomina de esquerda, entendeu? Então, assim, não tenta esconder isso de ninguém. E o programa dele, obviamente, vai ter um pouco de viés do que ele pensa. Só que o que me agrada muito no programa dele é que ele utiliza dados, né? Então ele faz uma investigação bem plausível, mostra todas as fontes e tudo isso com humor, bem divertido, etc. Às vezes meio triste, né? Dependendo do tema, mas é bem interessante. Eu recomendo bastante pra galera aí, beleza? Quem quiser assistir os episódios anteriores, tá tudo no YouTube, tá? Não precisa ter o HBO não, tá? O HBO é só pra ver mais cedo, né? Mas ele bota tudo no YouTube, que é bastante interessante para deixar acessível pra galera. É, Tô lembrando aqui pasta de dente que eu deixei porque eu sou desse, eu nem me preparo, né? Mas enfim. Hoje a aula a gente vai falar. Hoje o tema da aula é um pouco mais interessante dos temas que a gente vinha vindo anteriormente, beleza? Um pouco não. História é sempre interessante, né, galera? Mas assim, o tema de hoje eu acho mais legal para poder estudar. Porém, vocês acabam confundindo bastante ele, tá? Que são as revoltas, os períodos de revoltas. Por que eu digo que vocês acabam confundindo bastante, né? Porque vocês confundem revoltas coloniais com revoltas regenciais, com revoltas imperiais, revoltas na República e ainda confundem umas revoltas meio esporádicas aí soltas pelo mundo afora, inclusive no Brasil também, que não é muito taxado como revoltas coloniais, por exemplo, como a Revolução Pernambucana, a primeira, né, que foi responsável por expulsar os holandeses, né? Vocês confundem com a Revolução Pernambucana de 1817. Então é um conteúdo que tem que tomar bastante atenção, prestar atenção nos detalhes, beleza, galera? Hoje, mais uma vez, estou fazendo a aula gravada, né? Eu estou gravando agora de manhã, vai passar para vocês aí à noite, eu vou botar 8h30. Por que eu boto 8h30, tá, gente? Para que se algum professor quiser dar aula antes, eu não atrapalhe, tá? Por isso que eu boto 8h30. E antes de eu começar a aula também, eu mando o documento do Word só para lembrar. Não é para vocês terem algo comidinho, preparado, não. Embora esse que eu vou mandar agora esteja bem preparado, a intenção é que vocês peguem e acrescentem o que vocês acharem que devam acrescentar. Vão ter conteúdos que eu vou falar que provavelmente não vão estar no Word que eu vou falar agora, beleza?
Então tomem cuidado com isso. Peguem, olhem, acrescentem, mudem. Desculpa, só sei. Mudem as palavras que vocês acharem melhor para vocês entenderem, beleza? É por isso que eu envio no Word, inclusive, para vocês poderem ter total autonomia de poder mudar, se vocês quiserem mudar esquema de cores, etc. Eu só mando assim para vocês tentar montar um quadro, né? Mas enfim, vamos começar aqui. Eu vou tentar diminuir meu ritmo de fala, eu falo realmente muito rápido quando estou explicando, mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar, até por causa de vídeo, né? Eu acho que falar rápido é pior. Melhor se eu falar devagar e vocês botarem velocidade maior no YouTube, né? Mas eu vou tentar aqui diminuir meu ritmo. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Beleza. As revoltas no período colonial, elas se dividem em duas, basicamente, tá? Não duas revoltas, de duas formas de se revoltar. Não sei se esse seria o termo certo, mas enfim, que seriam as revoltas nativistas, beleza? E as separatistas, tá ok? Existem várias revoltas, existiram várias revoltas no período colonial, beleza? Só que essas revoltas, muitas delas, elas não são tratadas, não é que elas sejam esquecidas, mas por alguns motivos dentro da história, a história curricular escolar, elas são deixadas de lado. Algumas até bastante interessantes, bem importantes, que foram em determinado momento bastante vitoriosas, mas por questões políticas educacionais, elas são meio deixadas de lado. A gente vai tratar das que são mais faladas, algumas aqui até menos, mas vamos falar das mais faladas, beleza? Vamos começar pelas nativistas. O nome nativista, ela vem do termo de ser nacional, né? De pedir pela nação. Ou seja, as revoltas nativistas, elas não queriam se separar da metrópole Portugal, né? Colonial, a gente ainda tem uma metrópole, a gente ainda tem Portugal, a gente está vendo no Brasil no governo geral, né? Então, no caso, aqui, as revoltas nativistas, o intuito delas era apenas se revoltar, para buscar mais atenção da metrópole, para buscar melhorias, beleza? Melhorias locais e por aí vai. No caso, as revoltas, tanto nativistas quanto separatistas, na verdade eu botei aqui, mas tanto uma quanto outra, as duas elas são contra o fortalecimento das imposições da metrópole. A gente vai ver específico mais em cada revolta, o que foi que levou a determinadas regiões a se revoltarem, beleza? Porém, no geral, elas foram ocasionadas pelo acirramento, pelo aumento do controle da metrópole sobre a colônia. A gente tem que lembrar que na aula passada eu falei isso com vocês, que quando os holandeses saíram do Brasil, quando os holandeses saíram do Brasil, a economia houve uma decadência e ainda teve uma outra questão na Europa, em Portugal, que Portugal ela passava por uma grande mudança, né? Quando Portugal se separou da Espanha, né? Ela precisava se reerguer economicamente, aumentou os impostos e, consequentemente, se aumentar os impostos, refletiu aqui na colônia. Aumentou a repressão metropolitana sobre a colônia para poder explorar mais ela e reerguer a economia portuguesa, principalmente, né, ocasionada pelo seu ministro, Marquês de Pombal, mas depois continua essas políticas com os reis e as rainhas de Portugal, beleza? Para aumentar a arrecadação e sustentar o crescimento de Portugal, que nesse momento estava em decadência, beleza? Tá, vamos lá. A primeira revolta nativista que a gente vai falar é a do Beckman, né? De 1684. Ela ocorreu no Maranhão, tá? Lembra lá a província do Maranhão, que depois vai se juntar ao Grã-Pará e etc. O Maranhão, no caso, qual foi o motivo que leva essa revolta, acompanhando na linha, né? Eu não sei se vocês lembram, mas... Não vou falar disso ainda não, mas vamos lá. No Maranhão, havia um pequeno problema da mão de obra escrava, né? A gente tinha uma grande presença de jesuítas e os padres jesuítas da Companhia de Jesus, né?
os padres jesuítas, eles não deixavam a escravidão indígena acontecer, beleza? E o Maranhão estava sofrendo com a falta de escravos, por quê? Porque quando os holandeses saíram do Brasil, e a economia açucareira decaiu, a Holanda ainda tomou conta de várias regiões na costa africana, fazendo o preço do escravo aumentar. Beleza? Além disso, a concorrência do açúcar, né, a concorrência da Holanda com o Brasil fez com que o escravo ele ficasse mais caro, porque o escravo ele deixou de ser comprado em abundância para o Brasil. Ele ia para a Holanda e ia para outros lugares no Brasil que não era o Maranhão. O Maranhão ele não tinha uma economia açucareira. A economia do Maranhão era desenvolvida em outras questões, em outros detalhes, que fazia com que ficasse secundária na venda dos escravos. E, consequentemente, com a concorrência, o preço ia lá em cima. Além disso, havia uma dificuldade do Maranhão escoar os alimentos e obter. Consequentemente, os preços dos produtos quando chegavam no Maranhão chegavam caros e quando eram escoados para os portos, eles chegavam mais caros, não fazendo com que o Maranhão se tornasse uma região competitiva no mercado externo ou até mesmo no mercado interno, né? Pior ainda, né? No mercado interno competindo com o externo. E, consequentemente, o Maranhão ele sofre com essas consequências, né, econômicas, óbvio. Para melhorar a situação, isso eu já falei na aula passada, Portugal ela cria a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, beleza? A Companhia de Comércio do Maranhão, o que é uma Companhia de Comércio? Já falei várias vezes e vou falar mais uma vez. A Companhia de Comércio é uma empresa estatal que detém o monopólio do comércio sobre a região. Então, quando a gente fala Companhia do Comércio das Índias Orientais, é algum país que tem um monopólio sobre a comercialização com o Oriente. Companhia do Comércio com as Índias Ocidentais é algum país que tem um monopólio com o comércio do Ocidente. É óbvio que cada país tem seus países, né? Portugal era o Brasil, a Inglaterra vai ter os Estados Unidos, depois China e por aí vai, beleza? Mas Companhia do Comércio é isso. No caso do Maranhão, era uma empresa estatal com monopólio do comércio dentro do Maranhão, beleza? Qual era a iniciativa de Portugal? Era de poder vender escravos e produtos diretamente para o Maranhão e, consequentemente, atender aquelas reivindicações que os maranhenses tinham em relação à falta de mão de obra escrava, entre parênteses, não podiam escravizar os indígenas, né, o que piorava, e o preço caro dos produtos. Beleza? Só que ocorre um pequeno problema, né? Apesar da companhia ter sido criada para resolver os problemas, a Companhia do Comércio ela não vai atender o que foi pedido, o que foi determinado. Havia um acordo de que a Companhia do Comércio iria vender 500 negros por ano, o que não foi cumprido, beleza? Além disso, os preços não diminuíram, ou seja, Portugal praticamente não diminuíram, na verdade aumentaram até, aumentaram em relação aos produtos vendidos ao Maranhão, ou seja, Portugal demonstrava ao Maranhão que ele estava cagando e andando para aquela região, né? Só interessava o lucro. Consequentemente, em 1684, instala-se uma revolta liderada por Manuel Beckman, por isso o nome Revolta de Beckman, beleza? E ele assume o controle local, ele destitui o governo do Maranhão, né? Destitui o governador do Maranhão e assume aquela região. Assim que ele assume, é óbvio, né? Ele vai deixar o quê? A escravidão indígena, né? E expulsou os jesuítas logo depois que assumiu, né? É bastante interessante, né? Porque ele precisava resolver a questão, interessante, né? No caso, assim, historicamente, ele precisava resolver a questão, como que ele resolve? Expulsa as pessoas que não deixavam
escravizar indígenas e logo depois fala, não, galera, vamos escravizar indígenas, a gente precisa de escravos para manter o nosso comércio, beleza? Ter escravos, fazer um parênteses aqui rapidinho, ter escravos é uma economia burra, tá, gente? Eu não sei se o Jeff vai falar com vocês, se não falar, em outro momento eu falo, beleza? Mas vamos lá. Logo depois, o Beckman, né? Ele envia o seu irmão, chamado Thomas Beckman, né, para Portugal, para poder reivindicar, fazer um acordo com Portugal que beneficiasse o Maranhão. Portugal aceita Thomas Beckman, só que assim que ele chega lá, ele prende todo mundo, manda uma junta para o Maranhão, né, manda militares para o Maranhão, destitui, né, o... fugiu o nome dele aqui, o Manuel Beckman, né, e logo depois que destitui o Manuel Beckman, prende ele, esquarteja e bota um novo governo, acabando de vez com a revolta de Beckman. Beleza, gente? É isso. Tem alguns outros detalhes e tal, mas a gente não precisa entrar muito em detalhe, não. A gente tem que saber motivos, o que ocorreu e como acabou. Então, a revolta, ela ocorre por motivos econômicos do Maranhão, ela ocorre com a tomada do Maranhão, ela acaba com a revolta sendo duramente reprimida e seu líder, Manuel Beckman, servindo de exemplo, sendo morto, né, sendo enforcado e esquartejado. Uma maneira bem interessante de você mostrar para a galera, olha o que vai acontecer com vocês caso vocês me afrontem, né, isso Portugal falando. A segunda revolta que a gente vai falar é a Guerra dos Emboabas, né? No caso, a Guerra dos Emboabas é um conflito, né, que ocorre entre os bandeirantes paulistas, né, e exploradores não paulistas, chamados emboabas. Emboaba é um termo pejorativo para estrangeiros. Aí você vai falar, professor, por que é pejorativo? Então, eu não entendo muito bem o que eles chamavam de pejorativos na época, mas enfim, né? O emboabas é um termo que dá para falar com uma... É um pássaro, na verdade, desculpa. É um pássaro que tinha pelos nas pernas. Penas nas pernas, desculpa. E por que eles chamavam assim os estrangeiros? Porque os paulistas, eles usavam... tem um mito sobre o paulista, aquela foto bonita do cara bem vestido, etc. Mas os paulistas, os bandeirantes, eles na verdade eram pessoas que viviam bem pobrezão, sabe? Bermudão e por aí vai, tipo hipster, sabe? No caso, os emboabas não, né? Os estrangeiros não, eles usavam coturno alto, usavam calças, aí por isso eles eram chamados de emboabas, por causa das vestimentas, beleza? E por que havia esse conflito, né? Até 1694, né? Na verdade, em 1694, a coroa portuguesa garantia o direito de exploração das terras aos paulistas. Que terras que eu estou falando, gente? Minas Gerais, o ouro, beleza? Toda terra encontrada, o direito de exploração, a divisão das terras eram garantidas aos paulistas. Porém, a notícia do ouro espalhou-se pelo Brasil todo e para fora do Brasil. Então, houve muitas pessoas vindo para o Brasil de maneira que Portugal não conseguia controlar e, consequentemente, houve uma disputa sobre o ouro daquela região. Beleza? O clima ele vai se acirrar, ele vai ficar pior quando é colocado no poder Nunes Viana, no governo de Minas Gerais. O que acontece? Muitos baianos ricos, né, fazendeiros ricos, largam a Bahia e vão para Minas Gerais em busca do ouro por causa da decadência da economia açucareira, né? Esses líderes, esses ricos imponentes, quando chegam em Minas, começam a tomar controle. E o Nunes Viana é uma dessas pessoas. Ou seja, os paulistas, os bandeirantes, já não tinham mais controle sobre a exploração do ouro. Beleza, gente? E, consequentemente, quando Nunes Viana assume, né, o conflito se acirra e vai ser levado até o ápice, né, até o momento mais
dramático da situação no chamado Capão da Traição. O que é isso? Os bandeirantes, os paulistas revoltosos, fazendo algazarra, tacando fogo em tudo, matando a galera e etc., começaram a ser perseguidos, né? Nessa perseguição, desculpa, gente, nessa perseguição, o governo de Minas Gerais ele se estrutura, né? Os ricos, ex-fazendeiros de açúcar se estruturam e começam a perseguir os bandeirantes. Quando eles estavam já cercando os bandeirantes, quando os bandeirantes já não tinham mais para onde ir, é óbvio, né? A gente está falando de pessoas ricas, bem preparadas, bem estruturadas, inclusive por elas serem mais ricas, elas exploravam o ouro mais rapidamente, de melhor qualidade. Os bandeirantes ainda exploravam naquele negócio lá que o Bolsonaro dizia que ele fazia, né? De garimpo. Mas enfim, esqueci o nome agora, mas não interessa. Mas enfim, quando os fazendeiros ricos se juntam para reprimir os bandeirantes, os bandeirantes acabam ficando acuados e já não tem mais para onde fugir. Então os bandeirantes eles são cercados numa região ali de Minas Gerais, né, no rio chamado Capão, né, e consequentemente os líderes do governo de Minas Gerais prometem deixar livre os bandeirantes caso eles se entregassem. Eles se entregam, porque já não tinha mais para onde ir, beleza? E depois se entregar, não é cumprido o que o governo de Minas Gerais tinha falado para eles. As pessoas são mortas, acontece uma grande chacina ali, né? E por isso o termo é criado o termo Capão da Traição, né? Porque eles foram traídos, né? Esse é um dos motivos históricos, né? Há uma questão, uma discussão histórica sobre o motivo do Capão da Traição, mas um dos motivos é esse, beleza? Os bandeirantes ali foram traídos. Deixa eu descer aqui a página aqui para vocês verem aqui. Para tentar resolver o conflito entre bandeirantes e os estrangeiros, o governo, né, da metrópole, Portugal, cria a capitania de São Paulo e de Minas de Ouro. É uma só, tá, gente? Não é ED, né? É uma só. E São Paulo vira a capital, né? A ideia é tipo assim, não, todo mundo pode ir lá explorar, mas quem vai mandar na capitania é São Paulo, beleza? Além disso, aplicou-se o sistema de sorteios de data, né, que foi o que eu falei na aula passada, que era um mecanismo de você sortear as terras de ouro, né, que até então era domínio apenas dos bandeirantes, né, e os paulistas acabaram, por sua vez, acabaram abandonando a região das Minas, porque não tinham como competir com os ricos fazendeiros que vieram da Bahia, que vieram de fora do Brasil. Então eles vão mais para dentro do Brasil, né? Como eu já falei nas aulas passadas, que eles foram responsáveis por expandir nosso território e acabam encontrando ouro na região que hoje é Goiás e Mato Grosso. Belezinha, gente? Vamos falar agora sobre a Guerra dos Mascates. Muita atenção em Guerra dos Mascates que vocês confundem. Vocês não, eu também confundo. Até por uma certa ignorância, né? Porque a gente está acostumado muito com o nosso centrão aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Sudoeste, né? Até por uma questão preconceituosa. E a gente acaba confundindo o que é Olinda, o que é Recife, o que é Pernambuco, beleza? Vamos lá. Para começar, a Guerra dos Mascates é em Pernambuco. Tanto Olinda quanto o Recife são pernambucanos, beleza? Só qual a diferença entre Olinda e Recife? Pernambuco, como eu já falei para vocês na aula passada, retrasada, né, no caso, ou passada, enfim, em aulas anteriores, Pernambuco ele enriquece muito graças ao controle holandês, né? Olinda, no caso, ela cresce muito por quê? Por causa dos grandes fazendeiros, né? Já falei por quê, que os holandeses prestaram dinheiro, compraram o açúcar, babá, etc. Não vou entrar em detalhes que já foi falado na aula passada. Já Recife vai enriquecer por quê?
Recife vira um grande centro urbano, onde que ali haviam vários comerciantes, em sua maioria portugueses, e tinha um porto. Então tudo produzido em Olinda era escoado para Recife para poder ser exportado para a Holanda e para outros países. Beleza? Então as duas crescem, de um lado agrário e de outro lado mais urbano. Beleza? Uma coisa importante, essa inauguração de sentimento antilusitano eu vou explicar já, tá? Que eu acho que não é legal falar agora. Mas vamos lá. Vamos lá. Como eu já falei, né, os comerciantes de Recife enriqueceram muito durante o momento dos holandeses e Olinda cresceu por causa do açúcar. Isso eu já falei, beleza. Só que quando os holandeses saem de Pernambuco, né, são expulsos de Pernambuco na Revolução Pernambucana, o que acontece? Olinda decai. Por quê? Se a gente tem uma economia açucareira e o açúcar das Antilhas vai ser mais barato, de melhor qualidade, a economia açucareira vai decair, como já falado. Consequentemente, a economia de Olinda, que era majoritariamente de senhores de engenho de açúcar, cai. Enquanto Recife, né, que era urbanizado, venda de produtos, comércio, etc., se manteve e até cresceu por causa do porto. Ou seja, a gente começa a ter uma decadência de Olinda e um crescimento de Recife. Beleza? Aí eu vou explicar aquele sentimento antilusitano. Lembra que eu falei que a maioria dos comerciantes eram portugueses? Então, essa disputa que vai ter entre Olinda e Recife vai levar a que as pessoas comecem a odiar os portugueses. Porque se os portugueses são os mais ricos nesse momento, os fazendeiros de Olinda vão começar a odiar os comerciantes portugueses de Recife, né? Deveria falar isso mais pra frente, mas eu já falei, já dei spoiler. Mas vamos lá. Nesse momento que Recife cresce, cada vez mais que Recife crescia, Recife queria era o quê? Era ter o controle sobre a região de Pernambuco. Olinda era a que tinha a Câmara Municipal, consequentemente um poder político, por um motivo bem óbvio, né, gente? Vocês sabem muito bem que quem manda politicamente no Brasil desde sempre é quem tem dinheiro, são os donos de fazendas. Consequentemente, Olinda era o centro de Pernambuco. Só que, nesse momento, Olinda não era nada perto de Recife. Né? Olinda estava em decadência e Recife estava em ascensão. Além disso, Olinda fazia de tudo para tentar se manter economicamente com dependência de Recife, cobrando impostos, etc. Né? E Olinda fazia de tudo também para que Recife não ascendesse politicamente, para manter seu status quo. Consequentemente, em 1709, o rei português cria em Recife uma Câmara Municipal, transformando Recife em vila, atendendo o pedido da galera de Recife, que em sua maioria era português, né, gente? Olha o ódio português aí, né? Você vê uma pessoa, você não queria que Recife se desse bem, né? Você queria viver às custas de Recife, tô falando Olinda, né? Só que Recife, por ser de maioria português, ainda por cima, além de querer abandonar o barco de Olinda, ainda por cima consegue auxílio de Portugal, enquanto Portugal nada ajuda Olinda, né? O tal fato de se criasse uma Câmara Municipal desagradou, né, os olindenses, óbvio, né? E em retaliação invadiram Recife, demoliram Pelourinho. Pelourinho, para quem sabe, para quem não sabe, é uma estátua, não é a palavra certa, é uma obra, né? Uma construção que representava o poder real lá em Recife, beleza? O símbolo do poder municipal, né? Além disso, fecharam a Câmara Vizinha, né, em Recife, impediram os comerciantes de cobrarem juros sobre os empréstimos concedidos aos fazendeiros, né? Quando Recife cresce, ela vai emprestar dinheiro aos olindenses, né?
E Olinda, quando vai e invade Recife, fala: não, acabou, não vai ser assim. Obviamente, a reação dos membros de Recife, das pessoas de Recife, não tardou, né? Iniciando um grande conflito. O conflito ele vai acabar quando a coroa intervém a favor de quem? De Recife, é óbvio, de maioria portuguesa, né? Consequentemente, a cidade foi efetivada como vila e sede da capitania de Pernambuco, ou seja, é bem curioso, né, que Olinda ela se revolta pelo Pernambuco criar uma Câmara Municipal, e nesse momento ela perde a revolta, né, e ainda por cima perde o poder de capital. A capital é transformada, é levada para Recife, né? Além disso, as lideranças olindenses tiveram terras confiscadas e alguns dos líderes foram punidos com exílio para a África. Exílio para a África pode ser chamado também de degredo, tá? Você ser expulso de suas terras. Era bem comum nessa época você ser expulso de suas terras para um lugar pior, tá? É bem comum mesmo. Quando você não queria matar, o degredo era visto como uma solução menos ofensiva do que a morte, né? Apesar de que dependendo do lugar que você fosse, já era praticamente a morte, né? O Brasil em 1500, se você fosse sofrer esse degredo para o Brasil em 1500, era muitas chances de você estar morto, né? Mas vamos lá. A revolta de Vila Rica, tá? Ou também chamada Revolta de Filipe dos Santos. Eu vou explicar isso mais pra frente por quê. É, Após a Guerra dos Emboabas, né, aquela disputa que eu acabei de falar entre bandeirantes e mineiros, desculpa, entre bandeirantes e estrangeiros, Minas muda bastante. A criação de várias e várias vilas, principalmente a partir de 1711, beleza? Tudo isso para aumentar o controle sobre a região. Apesar dessa tentativa de aumentar o controle, ainda assim a tributação era um problema constante, porque as pessoas traficavam o ouro em pó, né? O ouro, quando ele é extraído, ele não é extraído em barras, tá, gente? Pepitas, como a maioria das pessoas pensam. O ouro, às vezes, em pedrinhas, quase que em grãos, que facilmente pode ser uma espécie de pó. Então era muito fácil transportar o ouro, né? Eu já falei na aula passada sobre o santo do pau oco, né? Botava-se o pó do ouro dentro do santo para poder transportar, traficar ele livremente pela colônia e para fora do país, né? Então, consequentemente, a coroa perdia muito ouro traficado. Apesar de tirar muito ouro foi traficado também, beleza? A partir de 1720 é criado um imposto chamado um quinto, já falando na aula passada. Um quinto do extraído era enviado para Portugal, que seria pago pelas casas de fundições criadas na época. O que eram as casas de fundição? Eu também acho que já falei. Eram casas que pegariam aquele ouro, aqueles pedacinhos, aquele pó e fundiriam em barras, que viriam com selo real, dificultando o extravio, dificultando o tráfico. Insatisfeitos com a situação, os mineradores começaram a protestar, beleza? Com as casas de fundição e sobre o imposto um quinto, né? O ápice, né, desse protesto foi em 1720, com uma revolta de mineradores, né? Nessa revolta destacou-se como líder Filipe dos Santos. Por isso que o nome pode ser também revolta de Filipe dos Santos. Beleza? Essa revolta logo acabou, ela foi duramente reprimida, beleza? Porque, preste atenção na diferença, né? Enquanto em Olinda as pessoas sofrem degredo, aqui não. Aqui as pessoas são enforcadas e esquartejadas. Filipe dos Santos é enforcado e esquartejado, né? Outros membros foram presos e perderam suas posses. Mas por que dessa diferença, né? Porque aqui a coroa tem interesse econômico. Já em Olinda, não havia grandes interesses econômicos nas fazendas de açúcar, já que a economia não era tão vantajosa mais. Entendeu a diferença? E, obviamente, houve um grande aumento da fiscalização e a região de Minas foi separada de São Paulo para aumentar o controle sobre aquela região.
Beleza? Você vê que é uma sequência de fatos, né? A Guerra dos Emboabas, agora Filipe dos Santos, aumento de impostos para tentar reerguer a economia de Portugal, que se separou da Espanha. Tentem fechar isso na mente de vocês, tá? Porque é uma consequência de fatores que vão levando um ao outro. Beleza? Só lembrando, mais uma vez, qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Quer conversar sobre algum assunto, tá em quarentena e tal, jogar LOL, ninguém mandou ainda aí nick de LOL, mas enfim, e outras coisitas, podem falar comigo no WhatsApp, beleza, galera? Mas vamos lá. Revoltas separatistas, né? Elas são também, né, contra imposições da metropolitana, né? Só que diferente das nativistas, elas propõem a separação, né? De uma região ou até mesmo do país, beleza? Mas no geral de uma região. Sobre as revoltas separatistas, é importante vocês associá-las às transformações que ocorriam na Europa. O que eu estou falando, né? Eu estou falando de iluminismo, principalmente. O iluminismo é aquela ideia contrária ao quê? Ao absolutismo, né? Que o Jeff já deve ter falado com vocês ou deve estar falando para agora. Acho que ele já falou, né? Mas enfim. Além disso, a gente tem os exemplos da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Ou seja, aqui, nas separatistas, a gente está mostrando que as pessoas percebem os abusos que sofrem da coroa, da metrópole portuguesa e, consequentemente, percebe o seguinte: isso são ações absolutistas. Nós devemos o quê? Com as ideias iluministas romper, né? Que seja que nem na França, corta a cabeça, né? Para não procriar. Vamos lá. A primeira revolta separatista, né, mais lembrada, a famosa Conjuração Mineira. Aí você vai falar, professor, Conjuração e Confidência, qual é? Então, tanto faz, Conjuração ou Inconfidência. Conjuração, Inconfidência, no caso, Inconfidência, deixa eu pesquisar aqui rapidinho que eu esqueci o que significa, mas inconfidência, ela pode ser um termo chamado para traição, beleza? Por isso que inconfidência eu acho que não é o mais adequado. Deixa eu só confirmar aqui. Inconfidência, falta de lealdade ou de fé à confiança depositada, deslealdade, né? Quebrar ou revelação de um segredo, né? Então, assim, o Inconfidência ele dá uma questão terminológica para você falar uma forma pejorativa para o que vai acontecer no futuro sobre a Inconfidência, né? Já vou falar sobre o que acaba acontecendo. Já a conjuração, estou vendo um dicionário aqui para vocês, tá, gente? Conjuração, compromisso solenemente contraído entre vários indivíduos contra o governo constituído ou as instituições vigentes. Ou seja, acho que conjuração tem mais... Os dois têm a ver, mas acho que conjuração fica mais adequado, né? Então, vamos lá. Sobre a conjuração mineira, a gente tem que entender que vários fatores fizeram ela ser singular, né? E eu vou ler aqui os listados e explicando, beleza? Primeiro, as ideias iluministas circulavam na região. Por que, gente? Por que as ideias iluministas circulavam na região? Está falando de um momento, como eu falei na Europa, que o iluminismo era vivenciado. Além disso, Minas se tornou um grande local de poderio econômico dentro do Brasil. Consequentemente, os fazendeiros ricos mandavam seus filhos para as faculdades na Europa e quando eles voltavam com as ideias iluministas, né, as ideias mais avançadas do período, para Minas Gerais. Outro fator que leva à Inconfidência, a chamada Era Pombalina, motivo muito óbvio. A Era Pombalina foi responsável por aumentar e enrijecer os impostos dentro da colônia, principalmente na região de Minas Gerais, por causa do ouro.
né? Tranquilinho. Dona Maria I, em 1785, decretou o alvará cobrando a proibição das manufaturas coloniais. Bota ponto final aí. É isso. É o aumento do controle metropolitano sobre a colônia. É você dizer não para comprar produtos manufaturados, agora você não pode mais comprar dentro da colônia, você vai ter que comprar da metrópole, porque a colônia está proibida de vender produtos manufaturados, entendeu? Então é mais uma imposição absolutista sobre a colônia. Outro fator, a coroa portuguesa ameaçava fazer a cobrança do derrama. O que acontece? A derrama é um imposto que é criado, né? Eu já falei para vocês, vou repetir, é um imposto criado que dizia que, caso não pagasse a quantia de 500 arrobas anuais de ouro, que é uma medida lá, arrobas, tá? Consequentemente, soldados portugueses iriam invadir as casas e iam retirar o que fosse dali até cobrir esse valor. Beleza? Até então, a derrama não foi cobrada. Só que, conforme eles viram que não estava sendo pago o valor, a coroa portuguesa ameaçava executar a derrama. Beleza? Além disso, mais um fator. Dívida entre os cobradores de tributos e a coroa portuguesa. Vários cobradores de tributos, eles não conseguiam, né, arcar com os impostos cobrados pela coroa. O que acontece? O cobrador de tributo, ele cobrava e depois de um certo valor, o lucro era dele, entendeu? Só que acontecia muitas das vezes era que o que era cobrado de impostos não dava para sobrar, ou as pessoas não pagavam, né? Na verdade era mais isso, as pessoas não pagavam, escondiam, né? Furtavam ouro, por exemplo. Consequentemente, vários cobradores ficaram devendo a coroa. Um caso bem interessante. O Tiradentes, que eu vou falar mais à frente, ele era cobrador de impostos. Ele não era um rico minerador. Ele era uma pessoa de classe média que cobrava impostos. Tiradentes, né, função de dentista, era uma profissão secundária dele. A primária dele era cobrar impostos. Então, Tiradentes tinha interesse nessa revolta, né? Bom, características, né? O movimento não tinha caráter nacionalista, né? Ou seja, ele não queria a independência do Brasil, ele queria a independência no máximo de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Os líderes, em sua maioria, faziam parte da elite, em sua maioria, óbvio, Tiradentes, por exemplo, não fazia parte. E, majoritariamente, escravista, ou seja, apesar de ser iluminista, que preza pela liberdade individual do homem, ela era escravista, assim como nos Estados Unidos, né, onde eu vou falar com vocês, apesar do independência americana estar pautada no iluminismo, das liberdades individuais, ele mantém a escravidão, né? Mas vamos lá. Então, o interesse, só recapitulando, o interesse de Minas Gerais, apesar de ter ali as ideias iluministas, eles ainda permaneceriam escravistas. Os objetivos: emancipar Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, né, já falei. Transformação de João del Rei na capital da República, criada, né, São João del Rei em Minas, eu acho. Vamos lá. Criar o alistamento dos cidadãos quando a República estivesse em risco. Liberar a manufatura e estimular o setor industrial, bem tranquilo, né? Liberar a manufatura, porque a metrópole proibiu a manufatura aqui no Brasil, né? Criar uma universidade em Vila Rica, a gente está falando de ricos, então o interesse cultural era bem alto. Estimular a produção de alimentos, facilitando o acesso à terra. Abolir as restrições administrativas no distrito de Diamantino, né? Que eu já falei que só a coroa poderia explorar, né? Falei na aula passada. Fundar uma fábrica de pólvora, criar uma casa da moeda, instituir parlamentos locais e perdoar todas as dívidas dos que deviam a Portugal, né? Sempre bastante interesse pessoal, né?
Principalmente quem? Os cobradores de impostos. O movimento ia começar em fevereiro de 1789, antes da suposta derrama, ou seja, a primeira vez que estava se dizendo que ocorria a derrama era em 1789, ela nunca ocorrera, né? Mas logo o movimento ele acaba fracassando, beleza? Por quê? Há um X9, um filho da puta no meio do movimento, o Joaquim Silvério dos Reis, beleza? Ele, por interesses próprios, ele delata a Inconfidência, né? A conjuração aos líderes de Minas Gerais. Qual é o interesse? Esse Joaquim, ele devia uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de impostos para Portugal, e delatando ele conseguiu o perdão de suas dívidas. 10 condenados sofrem, as pessoas são presas, né? Com a delação as pessoas são presas, onde que 10 condenados foram presos a degredo perpétuo, ou seja, foram expulsos das terras para outros países, né? Na África também. E apenas uma pessoa foi executada, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Por que Tiradentes foi executado, gente? 2 motivos. Primeiro, alguém tem que servir de exemplo. Segundo, o resto da galera era rica. Então, Tiradentes, que era classe média, ele acaba sofrendo por ser o mais pobrezinho entre os líderes. Tem uma outra questão também. O Tiradentes foi um único, né? O único que virou e falou: não, eu queria fazer mesmo a conjuração mineira, enquanto os outros negaram isso. Entendeu? Então, por todos esses motivos, Tiradentes foi enforcado, esquartejado e seus membros foram espalhados para poder mostrar como exemplo, né? Um bom exemplo. Tem uma questão aqui bem interessante sobre o mito do Tiradentes, tá? O Tiradentes na República, como um movimento separatista, né, Inconfidência, o Tiradentes aí vai ser pintado como o quê? Como Jesus. A maioria das figuras que você vê de Tiradentes lembram muito a figuras históricas, né? Não reais, né? Óbvio, né? Mas históricas pintadas de Jesus. Consequentemente, o que a República tentava fazer? Um clamor sobre a figura de Tiradentes, né? E Tiradentes viraria um herói nacional pelo fato dele ter lutado por se separar das questões portuguesas. Beleza? Só um negocinho aqui. Tá ok. Vamos lá, continuando. A Conjuração Carioca, de 1792. Difícil de cair Conjuração Carioca, tá? Na verdade, assim, médio. Médio para difícil. Mineira e baiana, sempre. Aí separa as nativistas lá também, todas que eu falei, tá? A carioca, ela é médio, tá? Assim, chances, né, gente? Beleza. É bem simples de entender. A Conjuração Carioca, ela tá ligada à fundação da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, beleza? A Sociedade Literária do Rio de Janeiro debatia as ideias efervescentes na Europa. Que ideias são essas? Iluminismo. Se a gente está falando de pessoas intelectuais, vão falar sobre iluminismo, vão ler livros franceses, né? Livros franceses da época, jacobino, da época da Revolução Francesa, né? Consequentemente, havia um medo sobre essa galera, principalmente porque essa galera teve ligações com a Inconfidência Mineira e teve ligações com Tiradentes. Só que essa galera não tinha um plano de poder, de tomar o poder, não tinha armas, não incitava o povo e nem fazia propaganda, né? Ou seja, só era uma galera hipster, era só uma galera que batia papo, é a esquerda cirandeira, beleza? É que nem eu, é o revolucionário de Facebook, né? Por aí vai. Só que o medo, principalmente de ficar nessa aproximação com Minas, fez com que Portugal logo agisse, né? E prendesse todos os líderes dessa revolta. Todos os membros desse grupo literário, né? 3 anos mais tarde, eles foram soltos porque não tinham provas de que eles iam fazer uma revolta. Só que saindo debilitados e doentes da prisão já foi suficiente para servir de exemplo de que, Portugal tá de olho, faz merda não, senão, vai estar ferrado, hein? Se essa galera já se ferrou,
Imagina se ele tivesse feito algo, entendeu? Então, um exemplo foi dado aqui na região do Rio de Janeiro, que vinha crescendo por causa do escoamento do ouro. Beleza? Vamos falar sobre a Conjuração Baiana, né? Essa bastante interessante, 1798. O movimento teve características bem peculiares comparado aos anteriores, beleza? Por quê? Seus objetivos não eram meramente políticos, beleza? Não era basicamente só chegar lá e tomar o local. Dentre os interesses tinham os sociais, como por exemplo o fim da escravidão. Seus membros não eram homens da elite. Você tinha negros, ex-escravos, escravos, classe média. Um grupo forte dentro da Conjuração Baiana eram os alfaiates, que obviamente não eram pessoas ricas, beleza? E os alfaiates vai dar um nome também, que Conjuração Baiana pode ser chamada também de Conjuração dos Alfaiates, beleza? E a cor de pele e a religiosidade dos líderes eram de maioria africana, beleza? Ou seja, a Conjuração Baiana diferente da mineira tinha um caráter popular, a mineira tinha um caráter elitista. Professor, todo mundo que participou da mineira era elite? Não. Professor, todo mundo que participou da baiana era popular? Não, mas em sua maioria eram elite na mineira e popular na baiana, beleza? Inclusive eu dou uma dica, tentem decorar semelhanças e diferenças entre a mineira e a baiana. É uma questão meio batida de prova, tá? Acho difícil cobrar, mas além de ajudar vocês, ainda pode ser que caia algum tipo de questão. Classifique semelhanças ou diferencie coisas. É meio batida, tá? Mas sempre possível, tá ok? Opa. Beleza. Dentre os vários motivos que levaram o movimento, né, a Conjuração Baiana, a gente pode citar alguns, como a crise cíclica de fome e a crise cíclica, não só na Bahia, tá, gente? No Nordeste inteiro as pessoas passavam fome, principalmente para o interior. Até hoje, né, a gente tem esse problema. Imagina aquela época em crise econômica que é a açucareira, né? Vamos lá. Porque quando o açúcar decai, o Nordeste é deixado de lado. O Nordeste só vai ser visto de novo, e assim, sem querer fazer propaganda, mas é a verdade, o Nordeste só vai ser visto de novo no governo Lula. Essa que é a verdade, gente. O Nordeste só vai crescer de fato no governo Lula. Beleza? Mas vamos lá. Professor, não teve outros governantes que olharam para o governo, para o Nordeste? Teve, mas tu fala assim, quer ser de fato mesmo, só o governo Lula, beleza? Além disso, o monopólio do comércio metropolitano, assim como na mineira, né, em todas as conjurações quase, todas as revoltas nativistas separatistas, o problema da metrópole sobre a colônia é um fator chave, né? Como que a metrópole aumentou o controle sobre a colônia, né? Além disso, a gente tem a Revolução Francesa no seu período jacobino servindo como exemplo, né, o período mais radical da Revolução Francesa, de liberdade para os mais pobres, né, principalmente, né? Tem que pensar que os jacobinos são o quê? São os mais pobres chegando no poder. Isso serve de exemplo para os baianos. Além disso, a rebelião escrava no Haiti, e essa é bastante interessante. O Haiti foi a única revolta exclusiva de negros, né? E isso aterrorizou todo mundo escravocrata, inclusive o Brasil, que tinha uma grande quantidade de escravos, muito grande. Por quê? Você tem uma colônia, você tem o Haiti, né, uma colônia francesa, o Haiti, se libertando, onde que os negros assumem e matavam os brancos. Então havia um grande medo de um haitianismo, essa palavra, tá, gente? Haitianismo dentro do Brasil, tá? Imagine, você olha pro norte e aí, caralho, tem um Haiti. Imagina se essa merda pega aqui, entendeu? Então havia um grande medo sobre isso. Além disso, a divisão dos escritos franceses, né, na Bahia, foi possível entrar entre os populares graças à Sociedade Secreta dos Cavaleiros da Luz, tá? É uma sociedade secreta iluminista, né, de caráter iluminista, que tinha como líder médico Cipriano Barata,
e foi presente em inúmeras revoltas no Brasil colonial, beleza? Divulgando as ideias iluministas. A ideia do Cavaleiros da Luz era levar as ideias iluministas. Tem muito que explicar sobre isso, mas é mais específico, tá? Mas tô falando. Além disso, situação de penúria, desqualificação de desprezo vivida pelos negros, seus descendentes livres, libertos ou escravizados, e, em menor grau, por brancos e muitos pobres. É o motivo central. Esse é o motivo central. A pobreza vivida no Nordeste, a pobreza vivida pelos escravos, a situação escravocrata. A gente tem que lembrar que o Nordeste, até então, era o lugar onde concentrava a maior quantidade de escravos. Afinal de contas, antes da economia açucareira decair, o engenho de açúcar demandava uma grande quantidade de escravos negros, né? Então o Nordeste tinha muitos escravos. É por isso, gente, que o Nordeste tem uma grande quantidade de negros. Porque o Nordeste ele tem uma grande quantidade de escravos. Beleza? Bem simples de entender isso, né? Os objetivos, é óbvio, eles eram todos ligados à questão social, né? À questão negra e à questão da pobreza. Então, os objetivos da Conjuração Baiana eram a proclamação de uma república com voto universal, ou seja, todos poderiam votar, homens, negros, mulheres, brancos, pobres e por aí vai, beleza? A abolição da escravidão, o que difere da mineira, né? A liberdade de comércio, né, para acabar com a questão metropolitana, e o aumento do soldo dos soldados. Soldo, para quem não sabe, é salário, tá? Os soldados viviam com um salário bem baixo, consequentemente esse era um dos motivos que levou à manifestação dos soldados daquela região, beleza? Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com cartazes espalhados, beleza? Esses cartazes, eles eram contra a situação, né? Eram cartazes até com ideias francesas, né? Com ideias francesas não, desculpa, mas com características francesas, características leninistas, e o governo da Bahia logo inicia uma investigação. As investigações levam à prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens, beleza? E no final do mês de mais 40 integrantes do movimento. Ela, diferente da mineira, já é uma revolta, é um movimento que é bastante oprimido. Óbvio, né? A mineira, como eu falei, tem bastante gente rica, né? A baiana é pobre, então pobre senta ali a porrada, né? Então, você não vê, por exemplo, a polícia descendo cacetete quando os juízes queriam fazer greve. Né? Você vê a polícia descendo cacetete em quem? Professor. Né? Então, houve, no caso, 4 enforcamentos seguidos de esquartejamento em praça pública, para servir como exemplo, né? Mais uma vez. Você vê a diferença. Lá na Mineira só houve uma. E isso mesmo assim porque o Tiradentes ele fala, não, pô, eu queria mesmo me revoltar. Né? Otário ou não, ele fez isso. As causas que levaram ao fracasso da Conjuração Baiana, né? Salvador, desde os tempos da sede do governo geral e também por sua importância econômica, possuía muitos portugueses residindo lá. Ou seja, quando ocorreu a possível conjuração, os portugueses já estavam nas ruas reprimindo ela, bem rápido, né? Porque, obviamente, os portugueses não queriam perder o poder. As elites da província, embora tivessem participado, acabaram se afastando da conjuração quando ela teve o caráter mais popular do fim da escravidão. Rica é foda, né? Mas enfim. A delação dos torturados ou dos indivíduos interessados em benesses individuais entregou a metrópole aos líderes do movimento. Benesses, no caso, é benevolência, né? É a ideia de que a galera, os indivíduos foram torturados em interesses próprios, foram lá e falaram, olha, esse é o líder, delataram, né? Para tentar diminuir a sua situação, tanto de dor quanto de interesse econômico, né? Então vamos lá, vamos fazer os exercícios aqui. Vamos pular o texto, tá? Vamos aprender a fazer questão, gente. Pula o texto, volta no texto só se for necessário. Ainda mais em Enem, que vocês precisam ser rápido, né? Vamos lá.
Aí vamos lá. Ah, assinale a expressão correta a respeito das medidas fiscais empreendidas por Portugal nas áreas de Minas, das Minas. Apesar dos Apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a coroa portuguesa evitava pressionar os produtores por meio da derrama? Não. Né? A gente viu que Portugal ameaçava a derrama. Sem conseguir se impor aos proprietários das minas, a administração colonial passou a permitir a livre comercialização do ouro, não. A administração colonial instalou as casas de fundição para regulamentar a produção do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo total apoio dos proprietários de minas. Pelo amor de Deus, né, gente? Total não, vai ter a revolta. Então, obviamente, letra D, né, a resposta. Ao aumentar a carga fiscal e as casas de fundição, a coroa logrou aumentar a arrecadação de impostos, mas provocou a revolta dos proprietários das minas. Corretíssimo. Vamos lá. O desenvolvimento da economia mineradora no século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial. Conforme se apresenta caracterizado numa das opções a seguir. Assinale a opção a seguir. O desenvolvimento da economia mineradora no século XVII teve diferentes repercussões sobre a vida colonial. Tá. Incremento do comércio interno das atividades voltadas para o abastecimento da região Centro-Sul? Sim, né? Região Centro-Sul, Minas, né? Movimento de interiorização conhecido como bandeirantismo, responsável pelo fornecimento de mão de obra indígena para as minas? Não. A mão de obra nas minas, a maioria é negra e livre, tá? Quando não fosse negra, ela era livre. Descentralização da administração colonial para facilitar o controle de produção. Descentralização da administração colonial, não. Descentralização da administração colonial para facilitar, não faz nada de sentido aqui. Sufocamento dos movimentos de rebelião graças à riqueza material gerada pelo ouro, pela prata? Não, tem nada a ver com o social. Retorno em máximo para a metrópole dos colonos? Não, muito pelo contrário. A gente tem a metrópole vindo para o Brasil para tentar conseguir mais dinheiro, né? Essa questão é meio estranha. Mas enfim, obviamente é A, né? Vamos lá, questão 3. Desculpa, gente, tô tentando responder um negócio aqui rapidinho. A falta da consistência ideológica não invale. A falta da consistência. Vamos pular o textão, né? O texto escreve uma realidade que pode ser associada. A gente tem que. Eu saberia que é A porque é a única do conteúdo, mas vamos lá. A falta de consistência ideológica não invalida o significado, né, do movimento. É um sintoma de desagregação do Império Português da América. A coroa portuguesa bem o sentiu e tentou, por um castigo exemplar em 1792, deter a marcha do processamento histórico e impedir, pelo terror, que seus domínios resseguissem o exemplo da América inglesa. Refletia, por outro lado, os impulsos de um povo que tomava consciência de suas realidades, suas particularidades, suas possibilidades. Né? Esse, na verdade, pode ser qualquer revolta separatista, tá? Mas como só tem Confidência Mineira, letra A. A elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e controle da cobrança do quinto,
a extrema miséria de carestia reinante em Salvador, no final do século XVII, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais. Beleza, essa questão é bem direta, né? Mas vamos lá. A elevação de Recife à condição de vila. Gente, qual movimento transforma Recife em vila? Mascates, né? Então, logo pode ser letra B e E, né? Logo depois já tem a... Já vamos saber a resposta, né? Protesto contra as imprimações das casas de fundição e contra a cobrança do quinto, essa é a do Felipe dos Santos, né? A, Felipe dos Santos, né, galera? Ou, como a gente já falou, a de Vila Rica, né? Vila Rica, Minas, justamente, gente, Vila Rica, Minas Gerais, é, questão do ouro, etc. Vê que tá tudo interligado, né? A resposta à letra é, né? Só confirmando. Ah, associe as afirmações apresentadas na coluna superior com as contestações setecentistas referidas na coluna inferior. Eu troquei coluna, tá, gente? Porque o Word fica aquele negócio chato, reclamando que tem muito espaço, e botei pontinhos, tá? Só pra vocês saberem. Foi um movimento inspirado nas ideias revolucionárias francesas, né? A gente pode falar então de mineira ou baiana, com expressiva participação popular. Expressiva participação popular, baiana, né? Então, o primeira reticência dali, a gente vai falar que é a conjuração baiano, correto? Principalmente soldados, né? E alfaiates. O principal motivo de sua eclosão foi o anúncio da criação das casas de fundição, Felipe dos Santos, né, ou Vila Rica. Então a gente tem 4 e 1, né, de primeiro. Vamos ver se já está perto da resposta. 4 e 1. Letra D. Molezinha, né, gente? Mas só para confirmar. Visando coibir o contrabando de ouro, foi um movimento independente. O principal motivo da sua eclosão foi o anúncio da criação das casas de fundição visando coibir. Não, foi um movimento independente de reação aos excessos da colônia portuguesa, tendo como principal articulação os padres, os militares e os intelectuais. A consequência, gente, independente, né? Intelectuais. Essa parte aqui ficou meio estranha. Excesso dos principais articuladores, padres, militares e os intelectuais. É, tudo bem, a gente sabe que, obviamente, é a conjuração mineira, porque só pode ser a letra D. Mas, sei lá. É porque, assim, padres militares têm que ser os padres militares da elite, né? Acho que sobre trocar os padres militares e intelectuais por elite ficaria mais tranquilo, né? Mas, enfim, foi tranquilo por causa da primeira e segunda, né? Pular esse textão. Não vamos pular não, porque o autor refere, senão a gente vai ter que ler essa merda. Então vamos lá. A confrontação entre a loja e o engenho tendeu principalmente a assumir a forma de uma contenda municipal, de escopo jurídico institucional, entre uma Recife florescente que aspirava a emancipação e uma Olinda decadente que procurava mantê-la numa sugestão irrealista. Deixa eu só ver aqui. Gente, já sabemos a resposta, né? Chamada Guerra dos Mascates, correto? Eu preciso ler o texto todo? Não, o texto está falando sobre a Guerra dos Mascates. A gente consegue ver aqui que é dos Mascates, né? É... Só um minutinho.
Né? Então, gente, só concluindo aqui, letra B, Guerra dos Mascates. Tranquilão, né? Não precisa dar aquele textão todo. Já quando eu percebi que já falava sobre Olinda e Recife, opa, Guerra dos Mascates. A Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798 possuem em comum o fato de terem sido movimentos que PUC Rio, tá vendo? Uma questão bem batida, mas vamos lá. Evidencia a crise. Desculpa. Vamos lá. Evidenciar a crise do antigo sistema colonial? Visava a emancipação política do Brasil? Sim. Apresentava um forte caráter popular? Não. Não é incomum. Né? A 1 pode ser, a 2 com certeza. A 3 com certeza não. Né? Porque o caráter popular só na baiana. Expressavam insatisfação em face da política metropolitana, particularmente desde a queda do Marquês de Pombal. Desde a queda do Marquês de Pombal. Calma aí, gente. A 2 está errada. Visava a emancipação política do Brasil? Não. Minas Gerais só visava a emancipação, por exemplo, de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A gente falou disso. Desculpa. A 2 está errada. Todas estão corretas, não pode ser. A 2 está errada, não pode ser essa aqui. A D está errada, não pode ser essa aqui também. Então só sobra a B e a C. 1 e 4, 3 e 4. A 3, se precisar ficar popular, não pode ser. Então a resposta certa é a letra 1 e 4. Eu estava na dúvida, fugiu aqui, às vezes foge as coisas, desculpa, gente. Será sobre desde a queda do Marquês de Pombal? Porque a derrama ela é instituída depois do Pombal, né? Então o quinto foi com o Marquês de Pombal, mas a derrama foi depois. Às vezes foge, essa questão foi meio sacana, essa 4. Mas ela é tranquila de entender que a 2 e a 3 não eram, consequentemente só dava para ser a 1 e a 4 mesmo. Né? Então, assim, a sacaneia, mas dá uma aliviada. Beleza, gente? É isso. Mais uma vez, só lembrando, quem quiser comentar, 1h12 de aula, tá bom, né? Quem quiser falar comigo depois no WhatsApp, tá? Bater um papo, tirar dúvidas ou qualquer outra coisa do tipo, falar sobre filmes, séries, política, qualquer coisa do tipo, jogar LOLzinho, manda lá, conversa comigo no WhatsApp, beleza, gente? Mais uma vez, infelizmente, não estou com vocês. Vou falar isso toda vez, porque eu adoro estar com vocês, sair para comer salgado de R$1 depois e coisa assim do tipo. Mas infelizmente não vai dar, né? Enfim, saudades de vocês. Vamos ver se esse negócio passa logo para poder estar junto de vocês, tá, gente? Beijos, até a semana que vem.